Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Apocalipse capítulo 5, verso 1. Glória a Deus. Todos acharam? Quem achou, digam amém. Apocalipse capítulo 5, verso 1 diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. Destra é a direita e também significa poder. Poder. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, tudo indica que seja o anjo Gabriel, não fala aqui, mas é o que se apresentou a Daniel, né? Quando lutou com Satanás, seja o anjo Gabriel, que apareceu a Daniel. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Vamos imaginar aqui um grito bem forte, com voz de trovão. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. Aí está se referindo a João. E eu, João, vamos colocar aqui o nome dele. Eu, João, não está aí, mas é o João. E eu chorava muito. Eu acredito que ele chorava copiosamente. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, dos 24 anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, te adoramos nesta manhã, Senhor, porque Tu és Deus, Deus digno de honra, Deus digno de glória, Deus digno de adoração, Deus digno de louvor. Tu, Senhor, és o Todo-Poderoso, não há quem seja semelhante a Ti. Tu, Senhor, és digno de honra, glória, louvor, adoração, ação de graças. Ó Pai querido, Pai santo, nós te agradecemos por estarmos juntos com teu povo nesta manhã, Senhor, e nós te pedimos: abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame o teu Espírito sobre nós, derrame a tua graça sobre nós, Senhor. Não permita que desviemos nem para a direita e nem para a esquerda da tua palavra. Não permita, Senhor, que falemos algo que não seja para edificação. Não permita que falamos nada de nós mesmos, mas que o teu Espírito possa conduzir as nossas palavras, possa conduzir a nossa boca, que o teu Espírito possa conduzir, Senhor, as tuas palavras, para que nós sejamos, ó Deus, nesta manhã abençoados, restaurados,
fortalecidos, edificados. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja nesta manhã. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre, que o teu nome seja glorificado e honrado, hoje e para sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, por gentileza, nesse texto. Esse episódio, ele aconteceu em Pátimos, na ilha de Pátimos, onde João estava preso por causa da palavra do Senhor, e lá ele foi aprisionado na ilha de Pátimos, que também é conhecida pela Ilha dos Condenados. Quem era condenado à pena capital, à pena de morte, era enviado para Pátimos para morrer pelas bestas de fome e por aí afora. Então João estava lá, mas Deus permitiu que ali ele estivesse para que ninguém pudesse interromper o que Deus iria revelar, mostrar para João. Isso aconteceu exatamente no ano 96, que é chamado também DC, depois de Cristo, e AD, Anno Domini. Então, isso aconteceu em 96 depois de Cristo. Então, 96 anos depois de Cristo. Então, João foi levado a Pátimos por permissão de Deus. Enquanto as autoridades pensavam que estavam o condenando à morte, ele foi permitido por Deus que ali ele estivesse. Então, às vezes, tem coisa na vida da gente que nós não queríamos que acontecesse. Às vezes não entendemos, às vezes até questionamos a Deus, mas Deus sabe todas as coisas, porque tudo obedece um controle, uma direção, um propósito daquele que tem controle sobre céu e terra, aquele que tem controle sobre os demônios, sobre os anjos, sobre os homens, sobre o cosmos, quer dizer, a natureza, o universo, os planetas. Então, às vezes, Deus permite que certas coisas nos aconteçam, mas exatamente para que Ele possa concluir os seus planos. Então, para que nós possamos entender o que aconteceu ou está acontecendo nesse episódio, João é levado por várias dimensões do céu. Quando você vê o primeiro capítulo, ali Jesus vem encontrá-lo na ilha. Ele está orando no dia do Senhor e ele ouve por detrás uma voz como voz de trovão, e quando ele olha, ele vê um ser magnífico, um ser extraordinário, um ser que aos olhos humanos é difícil de explicar, mas ele fala assim: olha, o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia, os seus pés como um latão reluzente, ele tinha um cinto de ouro, as suas roupas resplandecentes, os seus cabelos eram brancos como a lã. Então ele ouve aquele ser, o chama e começa então a levá-lo na dimensão
dos céus, arrebatado em espírito, e começa a mostrá-lo parte de onde estão as pessoas que partiram desta vida para os céus. E depois ele arrebata novamente, ele leva João novamente em espírito, e já leva João em outra dimensão, aonde está o trono de Deus. Então os céus é como com várias dimensões. Paulo disse assim, eu fui arrebatado. Aliás, ele não fala que foi, ele fala, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, só sei que esse homem foi arrebatado até o paraíso. Ele chama de terceiro céu, paraíso. E lá essa pessoa ouviu palavras inefáveis, palavras que não pode ser falada, palavras que não pode ser explicada. Então ele, quem é que ouviu essas palavras que não pode ser falada? Só pode ser o próprio Paulo. É porque ele não queria que alguém chegasse perto dele e falasse, não, Paulo, vai me contar aí o que você viu. Você vai me contar o que você viu. Não, ele fala, por isso que ele usa, conheço um homem, ele usa essa expressão, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até o paraíso, o terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis, palavras que não pode ser explicada e nem muito menos contado. Então, João é levado na primeira dimensão do paraíso, onde ele vê as pessoas que partiram dessa vida. Agora o anjo o leva a outra dimensão, aonde está o trono de Deus. Eu até falei isso aqui, não sei se foi domingo passado, repassado, se não me falha a memória, onde ele leva, ele é levado onde está o trono de Deus. Quer dizer, o trono de Deus é a última dimensão, de onde Deus comanda tudo, de onde está o trono de Deus. Aí ele vê, está aqui o versículo 5, capítulo 5, versículo 1. E ele vê na destra do que estava sentado no trono um livro. Quem é esse que estava sentado no trono? O próprio Deus. O próprio Deus. E ele vê um livro escrito por dentro e por fora. E esse livro estava selado com 7 selos. 7, número da perfeição. 7, número completo. Então esses 7 selos significa que o tempo de angústia de Jacó está para começar. Que rapidamente se cumprirá o que deve realizar-se, ou seja, não se pode mudar. Não se pode mudar. O que está escrito já está selado, ninguém muda. Se alguém na terra tentar fazer alguma coisa para evitar isso aqui, não existe mais, não tem como mudar o que já está selado, o que já está escrito. Essa angústia de Jacó é o pai dos patriarcas. Jacó é o pai das 12 tribos de Israel. Essa angústia, que ele chama angústia de Jacó, é o que está determinado para Israel, porque Israel não aceitou Jesus como Filho de Deus. Israel não aceitou Jesus como Salvador. Então Israel vai sofrer. Os filhos de Jacó passarão dias de angústia, de aflição de almas, de sofrimento, serão massacrados, vão sofrer como nunca sofreram em suas vidas. A escravidão no Egito será um cafezinho diante do sofrimento que está registrado nesse livro selado com 7 selos.
E isso não se pode mudar. Você pode observar depois, nós vamos chegar nesse ponto. O anjo fala assim: vem e vê. Por quê? Porque já está registrado. Não se pode mudar. O que está ali naquele livro selado é o que vai acontecer e não pode ser mudado. Jesus mesmo disse: olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Não cairá nenhuma vírgula, nem um tio de toda a minha palavra, até que tudo se cumpra. Então esse livro selado é o que vai mostrar a angústia de Jacó. E um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem é digno moralmente? Quem é que pagou o preço para poder abrir esse julgamento? Abrir as coisas aterrorizantes que estão nesse livro? Quem é digno de fazê-lo? Quem tem capacidade moral para fazê-lo? Aí a resposta vem: ninguém no céu. Mas no céu tem anjos, anjos é santo. Anjos não têm pecado. O próprio Deus, mas o livro está na mão de Deus. O livro está à destra de Deus. Alguém tem que vir e pegar o livro e desatar os seus selos e abri-lo. No céu já tem os apóstolos. No céu tem os mártires. Mas eles, não foi eles que deram a sua vida. Não foram eles que pagaram o preço. Não foram eles aí, nem no céu, nem na terra, muito menos, se no céu não tem, muito menos na terra. Na terra, homens. No céu, anjos. Os santos que partiram não eram dignos de abrir o livro, porque não era o próprio Deus que ia abri-lo. Tinha que alguém pegar da sua mão, da sua destra, e abrir. Mas não havia ninguém. Na terra, homens, muito menos. Debaixo da terra, morada dos demônios, muito menos ainda. Então o que aconteceu? João dizia: e eu chorava muito. Quando a Bíblia fala muito, é porque é um choro que não tem explicação. Você já chorou profundamente, de soluçar, de gemer? Põe 1 milhão de vezes em cima disto. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, e nem de olhar para ele. Porque era o livro dos juízos, o livro dos juízos das nações, o livro dos juízos dos homens, o livro dos juízos, do juízo contra os anjos caídos. Era o livro que constava o juízo, as coisas mais terríveis, estava contidos nesse livro. E ele estava selado, porque não podia modificar o que estava escrito nele. E quando ele chorava muito, aí
um dos anciãos, um dos 24 anciãos que estavam ao redor do trono de Deus, disse assim, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Paulo faz essa referência em Romanos capítulo 1, verso 4, quando ele diz assim, declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santificação, e pela ressurreição dos mortos. Então olha, Jesus, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, e ele venceu a morte, e tornou-se Senhor. Então ele é digno, ele pode abrir os selos, ele pode pegar o livro, ele pode ver o livro, ele pode pegar o livro, ele pode ler o livro, ele pode tirar os seus selos e começar a desencadear os acontecimentos sobre a terra, porque ele é digno. Ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás e seu exército, e ele venceu a morte, e tornou Senhor e Cristo, ele tornou Rei Jesus. Então agora vamos para o capítulo 4, por gentileza. Então o que é esse livro? No céu tem muitos livros, livro da vida, livro das obras, tem muitos livros no céu, e esse livro aqui especificamente de julgamento. Então quero que você preste bem atenção, que quando esse livro é aberto, já foi então declarado o que vai acontecer, e já pode acontecer a qualquer momento, porque o livro já foi aberto. Se foi aberto, enquanto ele tivesse fechado e selado, nada iria acontecer, mas ele já foi aberto. Então preste bastante atenção nisso. Vá para o capítulo 6 aí, por favor, capítulo 6. Vamos para o capítulo 6 aí, por favor. No capítulo 5, verso 1, mantenha o 6 aberto aí. No capítulo 5, verso 1, está mostrando que tudo que vai acontecer na terra foi primeiro decidido no céu. Preste bem atenção nisso. Não é obra do acaso, não é projeto de Satanás, não é projeto de Satanás. O que vai acontecer na terra foi decidido primeiro no céu. O livro foi escrito no céu e foi fechado e selado pelo próprio Deus. Só estava esperando alguém digno de poder abrir o livro e tirar os seus selos. Então preste atenção agora. E esse livro, ele trata de julgamento das nações, dos homens ímpios, da igreja apostatada, dos demônios, de Satanás e todo o seu exército, e também de Israel, especificamente da nação Israel.
Então esse livro, ele trata de julgamento. Estou repetindo para poder ficar bem gravado. Ele trata do julgamento das nações, da igreja apostatada, da igreja que ficou, que não foi arrebatada. Trata do juízo sobre os judeus, sobre a nação de Israel, sobre os homens ímpios, sobre Satanás e todos os seus anjos. Então é um livro de juízos, de julgamento. Então preste atenção agora, por favor. Capítulo 6, versículo 1. Quem é que vai abrir? O Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Vamos lá. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, quer dizer, o primeiro selo, olhei e ouvi um dos 4 animais. Quem teve aqui na reunião repassada, se não me falha a memória, esses animais, esses 4 animais representam toda a criação divina. Toda a criação divina. Então veja bem, ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão. Vamos pensar numa voz. Você já viu trovão? Ontem mesmo deu alguns trovões. Já viu o trovão quando antigamente a gente era criança? A gente pensava que era um tamborzinho que rolava no céu, que alguém, um anãozinho, rolava o tambor no céu e fazia esse estrondo, esse barulhão, porque dava a impressão que alguma coisa estava rolando em cima lá das nuvens, né? Quando vinha um trovão, aí depois vinha aquela, não sei se era o eco, a sequência, parecia que alguma coisa muito pesada estava rolando em cima do gelo lá em cima, né? Então, vamos pensar aqui na voz de trovão. E tem trovão que é assustador, que chega até a tremer a janela, chega até a balançar vidro. Então agora, esse animal, esse ser, ele dizia com voz de trovão: vem e vê. Esse vem e vê é exatamente, não pode ser evitado. Por mais que os homens tentem mudar o que está para acontecer, não pode ser mais evitado. Isso não tem como evitar mais o que está para acontecer sobre a terra. Não tem mais como acontecer. Como evitar. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Preste bem atenção. Tem muitas pessoas que confundem isso aqui com Jesus. Cavalo branco. Cavalo branco. Quando a Bíblia fala de roupa branca, animal branco, tem conotação com pureza, com justiça, com paz, né? Quando você vê quando tem às vezes jogos olímpicos, eles vão lá, soltam um montão de pombinha branca, dizendo: olha, nós queremos paz para o mundo. Quando uma pessoa quer uma trégua numa guerra, ele levanta o quê? Uma bandeira, hein? Bandeira branca é sinal de paz. Então preste bem atenção nisso aqui. Esse cavalo branco, a princípio, ele simboliza paz. Simboliza paz. Mas olha que quem está montado sobre ele tem um arco. Arco é para lançar flechas. Ele tem um arco.
E esse arco, ele tem um significado que, ao mesmo tempo que tem a brancura da paz, que é o cavalo, que representa, que simboliza a paz, ao mesmo tempo ele já traz o símbolo da guerra, que é o arco. Só não fala das flechas. Por quê? Porque a guerra não é imediata. E quem é esse homem que está sentado no cavalo branco? Essa simbologia do cavalo branco e de o cavaleiro que está sentado sobre ele e tem esse arco na mão e tem uma coroa na sua cabeça. Coroa quer dizer, ou pode ser um príncipe ou pode ser um rei. Então preste atenção nisso. Eu sempre vejo o canal da Aline. Se você ainda não está vendo, vê o canal da Aline. Israel com a Aline, mostra tudo o que está acontecendo e vai acontecer lá naquela região de Israel. Então ela estava mostrando, ela falou assim: olha, eu vou fazer hoje a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aí foi mostrando cada detalhe. Ela foi lá para o Monte das Oliveiras, foi onde Jesus começou a sua trajetória até Jerusalém. Ela falou assim: olha, a subida é muito forte, mas eu vou mostrar para vocês a caminhada que Jesus fez até Jerusalém. E onde Jesus chegou, ele falou assim: Jesus parou aqui, exatamente aqui, e ele olha para Jerusalém e ele chora, porque ele sabe o que vai acontecer com a cidade, ele sabe o que vai acontecer com o templo. E ele mostra: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses. Jesus estava mostrando que Jerusalém ia sofrer a maior destruição. Isso aconteceu nos anos 70, depois de Cristo. Jerusalém foi atacada, templo foi destruído. Então a Aline falou assim: olha, por que Jesus veio montado no jumentinho? Por que ele veio montado no jumentinho? Isso aqui tem uma simbologia muito grande. Ele falou assim: olha, quando um rei vem montado num jumento ou num burro, animal de carga, ele está dizendo assim: olha, eu estou vindo em paz, eu não quero guerra, eu não quero briga. Mas quando um rei vem montado em cavalo, ele está dizendo assim: olha, eu quero guerra e estou preparado para ela. Onde esse ser está montado? Em um cavalo branco, símbolo de paz, mas ele traz na mão um arco. Arco simboliza que vai vir uma guerra. Só não tem as flechas. Por quê? Porque a guerra não será momentânea, não será neste momento da sua chegada. Primeiro ele vai fazer acordos de paz. Preste atenção. E esse cavaleiro está chegando, ele representa o anticristo. E ele tem uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Num momento ele vai ser vencedor, porque ele vai, primeira coisa, olha, Satanás, ele tem uma especialidade muito grande que é enganar. Olha, eu estou vindo em paz, cavalo branco. Só que na tradição, quem chega a cavalo, um rei chegando a cavalo, ele quer guerra. Ele veio para guerrear. E a palavra fala, ele saiu vitorioso e para vencer. Então ninguém vence se não tiver guerra. Então Satanás é especialista no engodo, ele é especialista no enganar. Então a primeira coisa que ele vai fazer são os acordos de paz. Preste atenção nisso agora.
hoje Israel é o país, é o povo mais odiado da terra. O povo de Israel, o povo judeu, é o povo mais odiado da terra. Então, por que ele é odiado assim? Não é porque os homens, Satanás colocou dentro do ser humano o ódio, contra o povo judeu. Por quê? O que Jesus disse? Dos judeus vem a salvação. A salvação vem dos judeus. Então Satanás tem muita raiva, porque sabe que foi de lá, foi do meio do povo judeu, da raiz de Davi, da linhagem de Davi, que venceu Satanás, que venceu a morte. Então ele tem ódio desse povo. Então o que aconteceu? Na destruição do segundo templo, o primeiro foi destruído nos anos 70, depois veio a construção do segundo templo, que foi Herodes que construiu. Aí fez um espaço muito maior, só uma parede tinha quase 500 metros de comprimento. O pátio 485, para ser bem correto, 485 metros de comprimento, uma parede do pátio. Uma parede do pátio. Então Herodes fez um templo igualzinho ao primeiro templo, só que muito maior. Muito maior. E depois veio a destruição, a segunda destruição. Esse templo também foi destruído. Mas até hoje tem lá as marcas do pátio onde está o templo. Aí o que aconteceu? Os muçulmanos vieram e colocaram a sua cúpula de ouro. Aquele templo dos muçulmanos que tem aquela cúpula redonda de ouro, ali é templo dos muçulmanos. Eles fizeram um acordo com Israel, falou: olha, o lugar pertence a vocês, mas nós vamos construir aqui o nosso templo e vocês também poderão vir aqui adorar, porque exatamente ali, naquele templo, debaixo daquela cúpula, tem ali a pedra onde Isaac foi levado por Abraão para ser sacrificado. É chamado lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Por isso que se você vê o canal da Aline, ela vai te mostrar tudo ali debaixo da cúpula de ouro, tem a pedra. E ela entra no templo. Só que os próprios muçulmanos quebraram o acordo. Ele falou assim: olha, vocês nos dêem o lugar e nós vamos construir o templo. E vocês, judeus, poderão vir também adorar o Deus de vocês aqui. Só que eles proibiram os judeus de entrar lá. Só entra lá muçulmano. Então, para construir o terceiro templo, para a chegada do anticristo, tem que desmanchar aquela cúpula. E como é que desmancha aquilo ali? Vai ter uma guerra, se for tentar desmanchar no peito. Então Daniel falou assim: olha, o anticristo, ele é muito sábio nas palavras e ele tem uma sabedoria e eloquência na oratória. Ele consegue convencer qualquer pessoa. Você pensa que as artimanhas dele não estão aí convencendo as pessoas a respeito de tantas coisas? Mas ele vai conseguir dobrar os muçulmanos para poder desmanchar a cúpula de ouro e construir o templo. Então o que o povo judeu já está fazendo? O templo já está todo montado em pré-moldados. Preste atenção nisso. O templo já está
todo montado em pré-moldados, ele está todo guardado, é só chegar. Está aqui o pastor Paulo, que tem uma empresa que tem andames, ele sabe que rapidamente se monta alguma coisa quando tem maquinário especial. É só encaixando. Aquele prédio que tem no Ladeira ali, aquilo ali foi tudo construído com pré-moldado. Rapidamente eles construíram aquele prédio, onde está funcionando a prefeitura ali no Ladeira. Eu lembro quando estava construindo, eu morava por ali. Tudo em pré-moldado, foi colocando pré-moldado e colando, parafusos e cola. Depois veio e colocaram concreto. Num instantinho aquele prédio foi levantado. Tudo em pré-moldado. Então o terceiro templo, ele já está, a sua estrutura está totalmente pronta. Preste atenção agora. A estrutura já está pronta. Sabe em quantos meses eles montam? 6 meses. 6 meses. Para Satanás não ficar falando para você assim, olha, não, isso vai demorar, Jesus vai demorar muito, porque ainda tem que desmanchar aquele templo. O primeiro templo levou quase 100 anos para fazer. Então, olha, isso vai demorar muito. Demorar muito. Então, olha, aproveite, vai cuidando das suas coisas, não se preocupa com a volta de Cristo não, que isso vai demorar muito. Em 6 meses eles montam o templo. 6 meses. Preste atenção nisso agora. O candelabro já está prontinho. Está na praça, exposto na praça de Jerusalém, para quem quiser ver, conforme o original. A roupa do sumo sacerdote já está prontinha. O candelabro custou $1 milhão, tudo em ouro maciço, 42 quilos de ouro. A roupa sacerdotal já está prontinha, custou $850 mil, já está prontinha. Uma revista, me parece que a revista Veja, nos anos 80, na década de 80, eles escolheram 400 jovens, olha, na década de 80, 400 jovens que tinham nos seus 18, 19 anos. Então, vamos lá, 80 para... Quantos anos dá? 80, 20 anos, 2000, né? 40 e poucos anos, né? De 80 para cá. Então, olha bem, as pessoas, foi 400 jovens que foram escolhidos a dedo para se prepararem para ser o sumo sacerdote que vai... são as pessoas que vão trabalhar como sumo sacerdote, como sacerdote e como auxiliares no templo. 400 jovens que estão hoje, já tinha 19 anos, 60 anos, já estão na idade de assumir o sacerdócio. Está dando para entender? Esses jovens já estão hoje com 60 e poucos anos. Já está na idade de ser sumo sacerdote, de trabalhar no templo. Isso foi em 80 que eles foram escolhidos a dedo para trabalhar no templo. Então, olha, os sacerdotes, quem vai trabalhar no templo já está prontinho. Eles estão sendo treinados desde 80 para fazer todo o ritual do templo. O templo já está pronto em toda a sua estrutura, monta-se em 6 meses. E agora só falta o acordo para desmanchar o templo da cúpula. E aí Satanás, o que ele vai vir? O anticristo, o que ele vai fazer? Acordo de paz. Então os primeiros 3 anos e meio será acordo de paz. Aí, como é que ele vai conseguir convencer os muçulmanos a desmanchar o seu templo e deixar Israel, o judeu, construir o deles? Aí é que está o segredo. Que lá, quando ele vem, a coroa representa o quê? Saiu vitorioso e para vencer. Ele vai procurar toda a cúpula muçulmana e vai falar assim: olha, quero reunir com vocês. Vocês deixem os judeus construir o templo dele ali no lugar onde era. Eles vão desmanchar o templo de vocês e depois
eu entrego todos os judeus nas mãos de vocês. Eu quebro o acordo. A Bíblia, Daniel falou que ele vai fazer um acordo por um tempo e metade de um tempo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, quer dizer, 3 anos e meio. O primeiro 3 anos e meio será só de paz, de acordo, de prosperidade. Então ele vai fazer, Daniel fala assim, ó, ele vai fazer um acordo de paz. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Cada tempo, 1 ano. 1 tempo, 2 tempos, 3. E metade de um tempo, 6 meses. E depois ele vai quebrar o acordo quando o sacrifício estiver sendo feito no templo. Ele vai quebrar o acordo. E nessa quebra de acordo, ele entrega os judeus para os muçulmanos. E aí, irmão, vai correr um rio de sangue em Jerusalém. Vai correr um rio de sangue em Jerusalém. Então essa é a ação do anticristo. Essa é a chegada, o primeiro selo é a chegada do anticristo. Então, Satanás, ele está enganando muita gente, dizendo que vai demorar. Não, irmão, o selo já foi aberto e já está acontecendo, está tudo prontinho. O cenário está montado. Teve agora a reunião da ONU. O Jonatas que falou para mim, falou, pai, é o presidente da ONU. O presidente da ONU disse assim, olha, o presidente da ONU disse assim, só um governo mundial para resolver os problemas do mundo. Onde é que ele tirou isso? Você não lê Bíblia? De onde ele tirou isso aí? Só a ONU é Organização das Nações Unidas. De onde ele tirou isso aí? Porque o espírito do anticristo já está preparando tudo, o cenário está montadinho, irmãos. É só abrir as cortinas e começar a peça. Então, a chegada do anticristo já está aí. Aí, versículo 4. E abriu outro selo e saiu outro cavalo. Versículo 3 está lá. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal. Vem ver. Então, olha, todos os representantes da terra, da criação, estão aqui nos animais. Aí vem o segundo animal e fala. O segundo representante da terra. Porque os eventos se dariam na terra. E cada representante da terra estava ali. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, aqui ele quebrou o acordo. Aqui acabou o acordo. O que aparece agora? Cavalo vermelho. E o que ele representa? Guerra. Guerra. E foi-lhe dado uma grande espada. Então o vermelho é o símbolo da guerra, e a grande espada declara o fato de que mais pessoas morrerão durante o tempo da grande tribulação que qualquer outra época similar da história. Vai morrer muito mais gente do que morreu no dilúvio, porque a população da terra é muito maior do que a população que morou no tempo do dilúvio, que existiu no tempo do dilúvio. Vai morrer muito mais do que morreu Sodoma e Gomorra. Vai morrer muito mais do que tem morrido de câncer, de acidente, de doenças, de corona, de tudo que você pode imaginar. Então, essa grande espada, porque faz uma referência à grande espada? Porque muita gente vai morrer como nunca morreram. Vai morrer muita gente.
Então preste bastante atenção nisso. Vai morrer muita gente. Jesus mesmo, lá no capítulo 24, versículo 21, ele disse assim: olha, o que vai acontecer na grande tribulação, nunca houve e nunca haverá na história da humanidade, na história do mundo, desde que houve mundo, ou desde que há mundo. Nunca aconteceu e jamais acontecerá. Então o que está por vir aí, irmão, é a coisa mais catastrófica, terrível, que jamais a mente humana poderá conceber. Jesus falou: olha, tudo, nunca houve e jamais haverá o que vai acontecer na grande tribulação. Então essa grande espada mostra que vai morrer gente como nunca. Versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então vamos lá. Esse cavalo preto simboliza a morte. Primeiro houve a guerra. Então vamos lá: paz, guerra. E geralmente ninguém consegue plantar nada, todo mundo fica se protegendo. Acabou a plantação, acabou a agrícola, acabou a agricultura. Então o que vai acontecer? A fome chega, não tem alimento. E eu quero dizer uma coisa para você: a Europa é o continente mais rico da Terra, o continente europeu. Eu estava vendo agora esses dias no Reino Unido. Reino Unido é a união da Inglaterra, com outros países ali, Escócia, se não me falha a memória, e tem outros países pequenininhos lá, que faz parte do Reino Unido. A Espanha me parece que até fazia parte, mas ela desligou, separou. Não sei se foi a Espanha que se separou. Então, no Reino Unido já está faltando comida. Mostrou um supermercado lá na Europa, me parece que no Reino Unido e Inglaterra, que está igual Venezuela, as prateleiras do mercado tudo vazia, tinha nada. Uma pessoa com um carrinho assim, passando com um carrinho, mas não tinha um pacote de nada para se vender no mercado. Agora, quando o presidente esteve lá na reunião da ONU, que imediatamente fez o representante do Reino Unido, Johnson? Procurou o presidente e já fez um acordo: olha, venda para nós alimento. Saiu agora essa semana: venda para nós alimento. Aí ele já vai entrar em acordo com a agricultura no Brasil para poder vender alimento lá para o Reino Unido, porque está faltando comida. Então olha, o cavalo preto significa fome. Agora vamos lá, ele tinha uma balança na mão. Essa balança representa escassez. Para você que gosta de anotar, representa escassez, falta de alimento. Aí vem: uma medida de trigo, aliás, 2 medidas de trigo por 1 dinheiro. O que significa isso? Esse dinheiro aqui é um denário. O que significa o denário? 1 dia de trabalho de uma pessoa para comprar 2 medidas de trigo. E o que é uma medida? Uma medida é 1 litro. Hoje você vai no mercado, você compra lá 1 quilo de farinha de trigo, estava R$2, menos de 2, 3, agora está quanto? 3 e pouco. 3 e pouco. Vamos pôr R$3 aí. Agora aqui está falando 2 medidas de trigo por 1 dinheiro, quer dizer,
A pessoa vai comprar 2 litros de farinha de trigo por um dia de serviço. A pessoa vai trabalhar um dia e vai comprar 2 litros de trigo. Está dando para você entender? Aí vem 3 medidas de cevada por um dinheiro. Cevada é o cereal mais barato, que era muito usado pelo pobre. O pobre não podia comprar trigo, aí comprava cevada para fazer pão de cevada. Então a cevada era sempre mais barata. Então agora 3 litros de cevada por um dia de serviço. Às vezes a gente reclama, irmão, a coisa vai ficar, como diz alguém aí, o ditado popular, vai feder chifre queimado. Vai feder chifre queimado. Então, fome, escassez de alimento. E aí vem, não danifiques o azeite e o vinho. Olha, voltando a Aline outra vez, ela estava fazendo, ontem eu estava vendo o vídeo dela, e ela falou assim, olha, eu estou aqui agora, ela estava mostrando alguma coisa que me falha a memória. Aí ela falou assim, está vendo aqui, ó, ao pé a oliveira aqui, carregada de azeitonas. No meio da rua assim, ó, no meio da rua, carregada de azeitonas, está verdinha. Se ninguém colher essa azeitona aqui, ela vai virar azeitona preta. Azeitona preta é a azeitona que não colheu e ela mudou a cor. Então, ela falou assim, se ninguém colher, no meio da rua assim, olha. Então, por que falou assim, olha, não danifiques o azeite e o vinho? Porque essas 2 plantações, elas não são cultivadas. Elas produzem a revelia naquela região. Colhe quem quiser, porque ela não é cultivada como se cultiva a laranja, como se cultiva a hortaliça, como se cultiva outros produtos, outros cereais ou outros legumes. Então a azeitona e a uva, ela não é cultivada, ela produz a revelia para todo mundo. Então a ordem é, não machuque a oliveira e não machuque a videira, porque ela vai estar produzindo para todo mundo. Verso 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem ver. E olhei um cavalo amarelo. Um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, Guerra, Fome. Agora, Morte. Tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com uma espada, e com fome, com peste e com as feras da terra. Preste bem atenção nisso agora. A morte e o inferno o seguia. Isso mostra o quê? Que as pessoas que estavam morrendo estavam indo direto para o inferno. Está dando para você entender? As pessoas que estavam morrendo por esse animal, o símbolo aqui, não é o cavalo da morte que saiu, isso aqui é tudo símbolo. Esse cavalo recebeu autoridade para matar, recebeu poder para matar. Olha lá na entrada lá, ele saiu com a espada na mão, saiu com a coroa, ele saiu vitorioso e para vencer. Então ele foi, à medida que ele foi passando o tempo, ele foi modificando as suas ações. Agora aqui,
ele está matando. E o inferno está seguindo. Por quê? Porque quem morre já está caindo no inferno. Tem salvação não. E o inferno o seguia. Aí vem lá, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras. Vamos lá. Nós temos hoje mais de 7 bilhões de pessoas vivas na terra, comendo dia e noite. Aproximadamente 7 bilhões. Se eu estiver enganado, me corrija aí. Aproximadamente 7 bilhões. Com o arrebatamento da igreja, deve ficar uma parte. Suponhamos que fique 4 bilhões. Eu estou até sendo bem otimista. Aliás, mais do que otimista. Porque a gente olha o resultado, é aqui, ó. A gente olha o interesse das pessoas por aqui, ó. Nós estamos vivendo uma pandemia, tudo bem, encostamos aqui, cabe 300 pessoas aqui. Com a pandemia nós tivemos que encostar, mas ninguém está proibido de vir na igreja. Onde estão as pessoas? O que elas estão fazendo? O que elas estão procurando? Aí nós temos, aí você olha na internet, tem, agora criaram mais uma, reality gospel. Reality gospel. As pessoas vão ficar confinadas numa casa, pessoas que se dizem evangélicas, confinadas numa casa, e ali elas vão estar ouvindo mensagens, mas em poses sensuais. A igreja, já tem igreja que se transformou em boate, tem igreja que virou show, não tem mais pregação, é só louvor, mas é louvor, não é louvor que atinge o coração de Deus, é louvor que exalta o egocentrismo e a glória humana. A glória humana exalta as pessoas, não exalta Deus. Se quiser encher isso aqui, é só pintar isso aqui de outra cor, escurecer isso aqui, pôr um globo espelhado aqui e começar a jogar luzes. Então vem, irmão, porque nós vamos ter o samba gospel. Venha que nós vamos ter o funk gospel. Você pode, se você entrar na rede social, você vai colocar funk gospel. Você vai ver as pessoas pondo a mão no joelho na frente da igreja, aqui, ó, com sapato, homens com sapato alto, pondo a mão no joelhinho e não tem nem jeito de falar. Nem jeito de falar. Faz isso para ver se não enche a igreja. Então eu estou sendo muito otimista, muito, mas muito otimista mesmo, quando eu falo que vai ficar uns 4 bilhões, de 7 subir 3 bilhões, estou sendo muito otimista. É provável que não vá nem 1 bilhão no arrebatamento. Então vamos lá, sobrou, vamos aumentar um pouquinho para a gente ficar mais preocupado com a gente aí. Vai subir 2 bilhões. Tem 7 bilhões? Vamos subir aí. Vamos subir 1 bilhão. 1 bilhão no arrebatamento. Hein? Obrigado. Já está bem otimista mesmo. Está bem otimista. Não, é verdade. Olha, até assusta. É de assustar. Vamos aqui pela irmã Mônica, vai subir 3 bilhões. Vamos ser bem otimista. Porque a gente está vendo o resultado aí pela apostasia. A apostasia está aí. A apostasia está no púlpito. A apostasia está embaixo. Então vamos lá, bem otimista, né, irmã? 3 bilhões. Vai ficar 4. Aí ele recebe esse cavalo, recebe autoridade, esse cavaleiro recebe para matar
quarta parte da terra. 1 bilhão de pessoas que ele vai matar. Na guerra mundial, Hitler matou 6 milhões de judeus. Agora imagine 1 bilhão de pessoas sendo assassinadas. Irmão, vai correr rio de sangue nessa terra. Rios de sangue. Eu não estou fazendo isso aqui para assustar você, não. Eu estou falando Bíblia. Eu estou falando o que está escrito nesse livro selado com 7 selos. Que já está prontinho o cenário, já foi aberto, já foi revelado. Cada animal diz assim, vem e vê. Quer dizer, não pode ser mudado. Vem e vê. Então ele vai ter autoridade para matar a quarta parte da terra. 1 bilhão de pessoas que sobrou de 4 bilhões aí. Com a fome, com espada, com a fome, com a mortandade. Mortandade é a quantidade de mortos. E com as bestas da terra. Agora, enquanto essas tragédias assustadoras e horripilantes estão acontecendo aqui, preste bem atenção agora. Enquanto essas tragédias estão acontecendo aqui, onde vai estar e onde você estará? Apocalipse capítulo 22, 14. A igreja lavada no sangue do Cordeiro, a igreja nascida de novo, João 3,3. A igreja eleita de Deus, nação santa, o povo escolhido, 1 Pedro 2,9. Os que receberam Jesus como seu Salvador pessoal e tornaram-se filhos de Deus, João 1 capítulo 12, João 1 versículo 12, os que perseveraram até o fim, Mateus 24, 13, os que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, Apocalipse 12, 11, essa igreja vai estar guardada, protegida, aleluia, desfrutando da glória do Senhor. Enquanto a terra está vivendo a sua trágica história de morte, de horror, de terror, a igreja do Senhor, aleluia, aqueles que foram comprados, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram escolhidos por Deus, os que receberam Jesus como seu Salvador, os que se perseveraram até o fim, os que venceram pelo sangue do Cordeiro, eles estarão protegidos e guardados com o Senhor na glória, esperando os eventos da terra chegar ao fim, para voltar com o Senhor e reinar 1000 anos. Oh, que alívio! Que alívio, né, irmão? A igreja não vai estar aqui nesses dias. Ela vai ser tirada antes. Antes do primeiro cavaleiro chegar, a igreja será tirada. Eu pergunto para você que ainda não decidiu por Jesus, o que você está fazendo? O que você está esperando? Está esperando acontecer para depois tomar a decisão e você fala assim, puxa vida, era verdade mesmo aquilo que o pastor falou. A hora é agora, irmãos. O tempo é hoje. Se você ainda não decidiu, entrega a sua vida hoje mesmo para Jesus. Fala, Senhor, receba a minha vida, lava as minhas vestiduras do teu sangue, escreva o meu nome no teu livro, porque eu não quero ficar aqui na hora que esse momento chegar. E você que ainda não está firmado na verdade, firma agora a sua vida. Firma os seus passos no caminho do Senhor, porque a hora chegou. A qualquer momento a trombeta toca e a igreja é arrebatada. Está esperando o quê? Então você que está aqui, irmão, que ainda não decidiu,
A sua decisão é hoje. Não deixa para amanhã, não. Pode não haver tempo mais. Você que ainda não deu a sua vida para Jesus, faça isso agora. Aí mesmo onde você está. Se você está desleixado com a sua vida, eu estou vindo na igreja, mas eu estou bem meia pedra, meio tijolo. Então, ou seja pedra, ou seja tijolo. Toma uma decisão. Fica firme com o Senhor, porque a hora chegou. A hora chegou. Porque depois não tem jeito mais. A Bíblia diz que muitos vão morrer na tribulação e vão ser salvos. Mas aí vai ser a cara e a coragem, né? Ele só vai ser salvo se ele não receber o número da besta, a marca da besta. E aí como é que fica? Sem comida. Que vai vir uma ordem. Só pode comprar e vender quem tiver a marca da besta. E aí a pessoa vê lá a pessoa passando fome. Não, eu vou comprar. E para comprar tem que ter a marca. E aí? Marcou, já era. Marcou, já era. É igual o que está acontecendo hoje aí. Isso tudo que está acontecendo hoje é um ensaio do que está para vir. Então, irmãos, vamos ficar firmes. Jesus está voltando. Graças a Deus que nós não vamos estar nesse dia aqui, nem nesta hora. Vamos estar com o Senhor. E para isso, fique firme. Fique firme com o Senhor. Amém, irmãos? Ore, leia a palavra, busque o Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Encha a sua vida do Espírito Santo. Senhor, me encha do Espírito Santo. Me encha do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo está acontecendo aí para preparar a igreja. O derramamento do Espírito Santo. A igreja vai terminar com um grande derramamento do Espírito Santo. Assim como ela começou com o derramamento do Espírito Santo, ela vai terminar com um grande derramamento do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo será derramado muito, com a profusão muito maior. Por quê? Porque sobre aquelas pessoas que estão buscando. Então agora é a hora. Amém? Você quer fazer isso agora, entregar sua vida para Jesus? Vamos ficar em pé, por favor. Vamos ficar em pé. Aí mesmo no seu lugar, não vou chamar você aqui na frente. Você que está aqui, mas você não tomou decisão ainda. Aí no seu lugar você vai falar assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e te recebo como único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, perdoa minhas falhas, eu me arrependo de todo o meu pecado. Arrepender vou mudar a minha vida, vou mudar de vida. Então a partir de hoje, Senhor, eu mudo a minha vida, vou agora te buscar, vou agora buscar mais do que nunca a tua presença, e me encha do Espírito Santo. Escreva o meu nome no livro da vida, me lava, me purifica, me transforma, porque a partir de hoje eu quero ser um escolhido do Senhor, eu quero ter minhas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Eu te recebo como único e suficiente Salvador, porque a tua palavra diz: com o teu coração creres e com a tua boca faz confissão e será salvo. Se você confessar Jesus Cristo como seu Salvador, você será salvo. Você creu no seu coração e confessou com a sua boca estará salvo. Em nome de Jesus, faça isso agora. Faça a sua confissão: Senhor, eu creio que o Senhor é o meu Salvador, eu creio que o Senhor deu a sua vida por mim, então me receba, perdoe meus pecados, me lava, me purifica, escreva o meu nome no livro da vida, perdoe todos os meus pecados e minhas fraquezas, em nome de Jesus, porque a partir de hoje eu vou te seguir. E você que já é um servo do Senhor, fala: Senhor, me encha nesta manhã do Espírito Santo, me encha, Senhor, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero estar preparado agora para a tua volta. Levante as suas mãos para os céus e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Deus de verdade, Deus de milagres, abra, Senhor, as comportas dos céus
e salve nesta manhã essa mãe que clama pela sua filha que ainda não é salva, essa esposa que pede pelo seu marido que ainda não é salvo, essa pessoa, Senhor, que está aqui, que ainda não experimentou o novo nascimento, não experimentou ainda, Senhor, a sua presença, a tua presença na vida dele. Salva-o agora, Senhor, entre nesta vida, perdoe os seus pecados, lava, Senhor, suas vestiduras no sangue do Cordeiro, perdoe os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Salve esta alma, Senhor. Pai Santo, encha a tua igreja do Espírito Santo, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento nós esperamos a tua volta, Senhor. A qualquer momento, Senhor, a trombeta soará e nós vamos subir a teu encontro, Senhor. Encha a tua igreja, aqueles que estão assistindo agora pela internet, Senhor, encha do Espírito Santo, aqueles que estão se entregando agora lá na sua casa, lá na sua família, que aquele que está no sofá, aquele que está deitado na cama assistindo essa ministração, salve essa alma agora, escreva o nome dele no livro da vida, salve essa pessoa, transforma e liberta, em nome de Jesus Cristo. Salva, Senhor, opera, Senhor, e manifesta, Senhor, tua glória. Manifesta o teu poder, enche o teu povo do Espírito Santo, 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 encha-me, Senhor, enche a minha casa, enche os meus filhos, enche meus netos, encha, Senhor, minha nora, meu genro, encha, Senhor, meus filhos, enche a nossa casa, enche a casa desse irmão, enche o seu esposo, enche a sua esposa, enche os seus filhos, enche a sua casa do Espírito Santo. Prepara a tua igreja para ser arrebatada, prepara a tua igreja para deixar essa terra, prepara a tua igreja para ir embora, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor.